Muitos países foram afetados pela pandemia. Mas você sabe como estão esses países nesse momento? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Brasil. O Brasil teve uma disseminação bastante rápida. No Brasil, muita gente já foi infectada e há muitos registros de mortes. No país foi decretado estado de emergência e ocorreu a recomendação do fechamento de lojas, shoppings, clubes e academias, além da conscientização e proibição do uso de praias, parques, teatros, shows e etc. Em São Paulo, o governo do estado recomendou o cancelamento de eventos de lazer, culturais e esportivos, com mais de 500 participantes. Também determinou a suspensão imediata das aulas em universidades públicas e em escolas da rede pública e privada. China. A China afirmou ter uma queda na quantidade diária de casos. Em Pequim foram reforçadas as medidas para combater a quantidade de infectados vindo do exterior. A Comissão Nacional da Saúde informou que os casos da China envolveram viajantes vindo do exterior. Muitos deles, estudantes chineses que voltaram para casa. Coreia do Sul. A Coreia do Sul também teve uma queda em relação a novos casos desde o pico, que aconteceu no dia 29 de fevereiro. Tal queda levou mais esperança de que o maior surto asiático fora da China esteja recuando. Por lá, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia seguem acompanhando todos os casos. Irã. No Irã já aconteceram muitas mortes. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou um pacote de 20 milhões de euros para ajudar o Irã no combate à doença. Por lá já foram registrados milhares de casos. A situação crítica no sistema de saúde iraniano foi amplificada com o impacto das sanções dos Estados Unidos, que são ligadas ao programa nuclear do país. O Irã recebe ajuda enviada pela OMS e por nações como China e algumas monarquias do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos. Por lá, autoridades ordenam o fechamento de centros comerciais na capital, local que concentra a maior parte dos casos. Canadá. As fronteiras do Canadá foram fechadas a todos que não comprovem cidadania ou que sejam residentes permanentes. O número de mortos no Canadá aumentou quase 50% em um dia, e Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, previu meses de crise e pediu o isolamento de toda a população. Estados Unidos. Os Estados Unidos restringiram viagens aos 26 países da União Europeia, impedindo a entrada de qualquer pessoa que tenha estado na Europa nas últimas semanas. A decisão também foi estendida ao Reino Unido e à Irlanda. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou o fechamento de escolas e pediu que sejam evitados encontros com mais de 10 pessoas. Aos idosos foi feita a solicitação que fiquem em casa. Espanha. A Espanha iniciou um controle em suas fronteiras terrestres desde o dia 16 de março. Somente espanhóis residentes e pessoas em situações especiais poderão entrar no país. Só saem de casa pessoas que precisam comprar suprimentos essenciais ou medicamentos. As autoridades espanholas informaram que na Espanha a maioria dos infectados são profissionais de saúde. Itália. A Itália decretou quarentena nacional em 9 de março. Com milhares de mortos que foram infectados, o país registra milhares de mortes a cada 24 horas. Segundo o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli, o governo do país continua preparando a população para um prolongamento das medidas de confinamento. Os italianos são proibidos de sair de casa, exceto para as necessidades básicas,
e todas as atividades econômicas não essenciais estão suspensas até segunda ordem. Argentina. Foram suspensos os voos por 30 dias da Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, China e Irã. Também foram cancelados shows, partidas esportivas, entre outros eventos que aglomerem as pessoas. Reino Unido. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu a todos que evitem viagens que não sejam essenciais e o contato pessoal entre si. Além de trabalhar de casa sempre que possível, nas casas, quando houver alguém com sintomas, todos devem se manter em quarentena por 15 dias. Por lá, o registro da pandemia foi bem acelerado. França. O presidente Emmanuel Macron anunciou medidas bastante restritivas no país desde o dia 17 de março, onde afirmou que a população deve seguir em casa. Por lá, os infectados são transportados para hospitais. Até um segundo turno das eleições municipais foi adiada. Escolas e universidades do país também foram fechadas, além de pontos turísticos, como o Museu do Louvre e a Torre Eiffel. Alemanha. A Alemanha também anunciou diversas medidas para limitar o contato social no país, incluindo o fechamento de lojas, casas noturnas e bares. Restaurantes deverão garantir uma distância mínima entre as mesas e funcionar em horários limitados. As escolas foram fechadas e grandes aglomerações também estão proibidas. Além disso, o país fechou fronteiras terrestres com França, Áustria, Suíça e Luxemburgo.